Gente, essas duas figuras aqui, a gente já tinha dado uma olhada na última aula teórica e vocês viram também lá na nossa aula prática, né, algumas peças com aparência bem parecida com essa daqui, ó. Aí com essa aqui também da região do encéfalo. Então vamos dar uma revisada, que é aquilo que eu falo, é sempre bom revisar. Nessa figura aqui de cima, nós temos uma vista dorsal do sistema nervoso central de um cão. Aqui na região mais rostral, né, nós temos o encéfalo, ó, na região da cabeça. Aqui nós teríamos o forame magno, ó, a medula espinhal se iniciando a partir daqui, e esse daqui, onde eu estou apontando o laser, seria o local da emergência do primeiro nervo cervical aqui, ó, tá? São as raízes, né, que estão formando aqui o primeiro nervo cervical. Então daqui para caudal nós temos a medula espinhal, que está alojada dentro do canal vertebral. Olhando essa vista dorsal aqui, pessoal, a gente consegue observar que existem regiões na medula que são mais dilatadas, né, que coincidem ali com a emergência dos membros, né, com o surgimento dos membros aqui, com a existência deles. Né? Quanto mais área corporal eu tenho para inervar, maior a quantidade de tecido nervoso é necessária aqui, ó. Tá? Então essa daqui seria a intumescência cervical e essa daqui é a intumescência lombar. A gente nota que realmente a medula espinhal varia bastante no seu calibre aí, ó. Tá? Bom, outra coisa que a gente pode observar bem nessa figura aqui, né, são as duas fissuras aqui, ó, tá, que marcam as divisões dorsais aqui do nosso encéfalo. Ó. Então eu tenho essa fissura aqui que a gente chama de fissura longitudinal, que está dividindo os dois hemisférios cerebrais aqui, e essa fissura que nós chamamos de fissura transversal ou fissura transversa, que separa essa região aqui, ó, do telencéfalo, que a gente chama de lobo occipital, o mesmo nome do osso, do cerebelo. Tá? Então, fissura transversal aqui. Na figura daqui de baixo, nós temos uma coluna vertebral de equino dissecada, né, ainda permanecendo aqui parte do osso coxal, aqui as duas asas do ilho, né, e na região mais cranial aqui nós temos o occipital, parte do osso occipital aqui, ó, com o forame magno. Né, então, representada aqui nessa figura, dentro do canal vertebral, nós temos a medula espinhal. Importante notar que a cor das duas medulas está bem diferente, não é só efeito da foto. Essa medula aqui está dissecada, ela está aberta, e então o que a gente está realmente vendo aqui é o tecido nervoso da medula espinhal mesmo. Já essa daqui está com as meninges, ela não está dissecada totalmente. Ela está in situ, que a gente chama, no seu local anatômico, topográfico aqui, com seus envoltórios, que são as meninges, né? Pia mater, aracnoide e dura mater. Falei aí da mais profunda para a mais superficial. Então essa branquinha que a gente está vendo aqui é a dura mater. Então é legal de ver essa peça aqui, de ver essa foto, que nós vemos o limite cranial da medula, que é o forame magno, né, e nós vemos aqui saindo, né, pelos forames intervertebrais, ó, os nervos espinhais que vão sendo emitidos pela medula. Conseguimos observar ainda aqui nessa região, ó, do equino, a intumescência cervical, né, a medula espinhal voltando a ficar mais fina, né, com calibre menor aqui na região torácica do equino, que é uma região bem grande pelo número de vértebras torácicas, né, que são 18. E depois a gente chegando aqui na região lombar, ó, nós observamos a intumescência lombar também. Outra coisa que a gente pode observar também aqui, pessoal, nessa região, é o saco dural, né, que é aquela região da dura mater que não é ocupada pela medula espinhal, né, formando ali uma cisterna, né, onde não há mais medula espinhal, porque ela já acabou. No caso do equino, ela termina em S1, então ela está terminando mais ou menos nessa altura aqui, a medula, e daqui para caudal só tem a dura mater, com o filamento terminal lá dentro, que é o ligamento da pia mater,
que auxilia na manutenção da localização ali, da estabilidade da medula espinhal dentro do canal, né? E a caldequina, ó, tá? As raízes aqui e os nervos da caldequina que vão sendo formados, tá? Devido ao como é que eu posso dizer? Ao não acompanhamento, né, do crescimento dos ossos pela medula espinhal, né? Então os ossos, conforme o animal cresce em tamanho, eles vão, né, se desenvolvendo mais, a medula espinhal não cresce, não acompanha esse crescimento dos ossos e as radículas e as raízes vão sendo esticadas aqui, vão sendo tracionadas pelas vértebras que vão crescendo, ó, e formam aqui essa região da caldequina, é que a gente viu lá na peça, certo? Já nesse outro slide, nós temos aqui, nessa figura da esquerda, cortes seriados transversais, ó, da medula espinhal nas suas diferentes alturas. A gente observa que nesse primeiro corte aqui, que está na altura de C1, ó, do Atlas, a medula espinhal ela tem uma espessura bem desenvolvida, né, porque ela está saindo ali imediatamente do bulbo, né? Então é uma emergência dela ali mais calibrosa, inicial. Conforme ela avança caudalmente, ó, para C5, né, que a gente já está na altura de cervical aqui, ela fica menos calibrosa, mas quando a gente chega na altura de C7, que é na altura da intumescência cervical, ela já ficou mais calibrosa novamente, ó, então é a altura da intumescência. Descendo agora na direção das vértebras torácicas, ela volta a diminuir o calibre, mas quando a gente chega na altura da lombar, ó, L1, e finalmente aqui na L6, nós encontramos de novo uma região dilatada, ó, com um diâmetro bem maior, assim como aqui na C7. Ó. Então nessa aqui a gente está na altura da intumescência lombar. E aqui ela volta a ficar delgada novamente, porque aqui a gente já está na altura do cone medular, que é o final da medula, né, no sacro. Tá? Bom, nessa outra figura aqui da direita, pessoal, é um desenho esquemático, né, com a medula espinhal de um cão dissecada, né, in situ, né, onde nós conseguimos ver também, ó, nesse desenho os diferentes calibres da medula espinhal, né, conforme a gente avança de cranial para caudal. Então aqui o forame magno, o Atlas, né, a medula espinhal mais dilatada aqui. A gente avança, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente chega aqui na altura da C7, a medula espinhal volta a ficar um pouco dilatada, né? Seguimos aqui na direção da torácica, onde ela é mais fina. Descemos aqui, ó. E conforme a gente chega na altura das vértebras lombares, ó, tá? Então, se eu contar daqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? A gente está aqui na altura da região lombar, ó. Esse é de cão, então são 7 vértebras lombares, ela volta a ficar com um calibre mais desenvolvido na altura da intumescência. Outra coisa que a gente pode observar aqui, ó, vou pegar e colocar um zoom, ó, ficou um pouquinho desfocado, mas ainda dá para ver, são as radículas, principalmente aqui na altura do início da caldequina, ó, tá, onde ela ficou mais afunilada, a medula espinhal, ó, que a gente está aqui no cone medular, tá, e mais caudalmente aqui a região da caldequina, né? Então a gente vê muitas radículas aqui formando a caldequina dentro do saco dural. E aqui, como é uma vista dorsal, né, os arcos das vértebras foram removidos, nós estamos vendo essas bolinhas aqui, ó, essas dilatações nas laterais das raízes dorsais da medula. Esses aqui são os gânglios das raízes dorsais, ó. Tá? Gânglio da raiz dorsal, que é aquele gânglio sensitivo ali, característico da raiz dorsal da medula. Bom. E como essa daqui é uma medula espinhal de cão, gente,
a gente observa também, legal, que a medula espinhal dele termina antes do sacro. Estão vendo? Esse daqui seria o cone medular, ó, tá? Então ele está terminando bem antes aqui da articulação da L7 com o sacro. Tá? Isso significa que essa região aqui do saco dural não tem mais medula espinhal dentro, né? O que dá uma segurança para o anestesista de aplicar uma anestesia epidural ou uma raquidiana, né, que é mais invasiva ainda, nessa região aqui do saco dural, o que não acontece com os felinos, ruminantes e equinos, né, onde a medula espinhal termina ou aqui bem no limite entre a última lombar e o sacro, ou no sacro, no canal vertebral do sacro. Gente, nesse slide seguinte nós temos duas imagens. Ó. Temos essa daqui que é uma foto de uma peça fresca e essa outra aqui que é um desenho esquemático. Eu vou falar primeiro dessa daqui, ó, né, que é uma medula espinhal in situ, numa vista dorsal. Os arcos das vértebras foram removidos. E a dura mater, ó, como a gente pode observar aqui, essa película aqui, ó, meio furta-cor, por causa de tecido conjuntivo denso, né, que é o formador dela, é a dura mater rebatida. A gente vê que a medula espinhal, pessoal, apesar de nós termos a pia mater e a aracnoide aqui também fazendo a presença com a cor meio esbranquiçada, a medula espinhal tem essa cor bem clara na sua parte mais externa que superficial, porque a substância branca é a que fica mais externa na medula espinhal e a substância cinzenta fica interna, por isso que ela tem essa cor clarinha, né? E o que a gente consegue observar também bem aqui, gente, e fica bonito porque como a peça está fresca e está pouco manipulada, certamente, elas estão ainda bem unidas aqui, ó, que são as radículas. Se vocês se lembrarem da nossa aula prática, nós vimos as radículas lá na peça anatômica, não a peça glicerinada que já foi bastante manipulada, as radículas estavam todas separadinhas aqui assim, ó. Tá? Como nesse caso aqui elas ainda estão com bastante pia mater em volta, elas estão bem unidas, ó. Parece até que é uma coisa só, né? Parece até que é um cincício aqui, ó, tudo junto. Né? Mas elas são bem individualizadinhas aqui se a gente retirar a pia mater. Então as radículas são essas formações iniciais aqui, né? Formações de fibras nervosas que estão ou chegando ou saindo da medula espinhal para formar as raízes da medula, que posteriormente vão formar os nervos espinhais. Né? Eu mostrei para vocês naquele desenho lá no anatômico, né, na aula prática, qual que seria a ordem aí de formação dos nervos espinhais, que seriam as radículas, que ainda estão aqui dentro da dura mater, na parte interna, as raízes que estão fora, por isso que a gente não consegue ver as raízes nessa peça aqui também, porque a dura mater foi rebatida e ela está por cima das raízes, né? Se a gente dobrasse a dura mater na direção da medula, novamente aqui a gente ia conseguir ver as raízes, né? E depois das raízes nós temos os nervos espinhais sendo formados, saindo pelos forames intervertebrais. Tudo bem? Então, essa foto aqui é bem bonita de a gente ver e dá para visualizar ali as radículas de uma forma mais intacta do que na nossa peça anatômica lá. Dessa outra figura aqui, gente, nós temos um desenho esquemático de um corte sagital que foi feito na altura da coluna lombar, ó, parte sacral também, ó, coluna sacral, e a parte coxígea também da coluna, ó. Bem, então aquela parte mais caudal ali da coluna vertebral do animal. Bom, esse esquema aqui, pessoal, eu peço para que vocês deem bastante atenção, foquem nisso daqui, porque isso é muito importante para a vida clínica, profissional, para quem gostar de anestésio aí, tem que saber bastante isso daqui, tá? Que é muito, muito importante, tudo bem? Olha só. Essas aqui, então, são as vértebras lombares, né, o sacro e as coxídeos.
Esses aqui são os processos espinhosos das vértebras e esses aqui são os corpos das vértebras. Tá? Os discos intervertebrais aqui, ó, tá? As sínfises. Agora, essa linha preta na ponta dos meus dedinhos aqui, ó, é o periósteo dessas vértebras, tá? Periósteo dessas vértebras. Eu quero que vocês prestem atenção de que mesmo aqui, ó, nessa linha, onde nós temos a última vértebra lombar e o sacro, nós continuamos com essa linha preta. Nesse esquema aqui, né, como ele não está tão detalhado assim, vamos dizer que essa região aqui não seja o periósteo, seja um ligamento que eu mostrei para vocês na época também lá em morfolocomotor, que une as vértebras aqui, os arcos das vértebras dorsalmente, chamado ligamento amarelo ou ligamento flavo. Então esse daqui seria o ligamento amarelo. Se a gente estiver na região das vértebras, tá, seria o periósteo. Tá? Então nessa região aqui, a linha preta representa o ligamento amarelo. Agora, mais profundamente, onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, os dedinhos da mãozinha, nós temos essa região mais amarelada aqui, ó, tá, que se chama espaço epidural. O espaço epidural tem esse nome porque ele fica superficial à dura mater, que está aqui, ó. Bom? Então, o que tem nesse espaço epidural? Tem gordura e um plexo venoso. A gordura e um plexo venoso. Guardem isso daí. Como eu já tinha adiantado, mais profundamente na ponta dos meus dedinhos aqui está a dura mater. Mais profundamente a dura mater está a aracnoide, que é aquela meninge que tem essa formação aqui de trabéculas, ó. As trabéculas da aracnoide. Parece uma teia de aranha, por isso o nome dela é aracnoide. Gente, entre a aracnoide e a dura mater, aí eu tenho esse espacinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar com uma pontinha de caneta. Ó, é esse espaço aqui, ó, que eu coloquei os pontinhos vermelhos, ó. Agora eu vou voltar a dar o zoom. Ó, naquele espaço ali onde eu botei os pontinhos vermelhos, entre a dura mater e a aracnoide, nós chamamos de espaço subdural. Subdural. Ele não é um espaço que tenha relevância clínica, cirúrgica para vocês, porque ele é um espaço mais virtual, onde circula uma quantidade mínima de líquor, é muito pequenininha, aí não tem significância, é mais uma significância histológica mesmo, estrutural, anatômica, mas prática não tem. Tá? Então esse é o espaço subdural. Agora, esse seguinte aqui, onde estão as trabéculas da aracnoide, ó, que eu estou passando a mãozinha, que é um espaço maior, ó, é um grande espaço aqui, a gente chama de espaço subaracnoide, porque ele fica profundo a esse folheto aqui da aracnoide, ó. A esse folheto aqui que fica paralelo à dura mater, onde eu estou passando a ponta do dedinho do meio. Bom? Então, espaço subaracnoide. O que nós temos ali? As trabéculas da aracnoide, que são essas aqui, essas teias de aranha que ela forma aqui, ó. Tá? E o líquor, a maior quantidade de líquido cérebro-espinhal, que fica circulando aqui entre as trabéculas, que eu expliquei para vocês também lá na aula prática. Profundamente a esse espaço subaracnoide, nós temos a pia mater, que está aqui, ó, na pontinha dos dedinhos mais branquinho, ó, tá? A pia mater, que está em contato ali bem íntimo, bem próximo com o sistema nervoso central todo. No caso aqui, nós estamos no final da coluna vertebral, então estamos falando da medula espinhal, que é essa estrutura que eu estou passando a mãozinha aqui em amarelo. Certo? Então, gente, por que é importante vocês saberem essa topografia aqui do sistema nervoso central, das meninges, em relação aos ossos, em relação aos ligamentos? Porque caso você vá ser um anestesista, ou às vezes você tenha necessidade de fazer uma anestesia peridural,
Tá? Você tem que saber a topografia dessas estruturas aqui, pessoal. Por quê? Quando você for fazer uma anestesia peridural, você vai vir com uma agulha ou com um catéter, dependendo do tamanho do seu paciente, tá? Isso eu digo para esse espaço aqui, para essa região, eu digo um paciente canino ou um paciente suíno. Você vai vir com a sua agulha ou com o seu catéter aqui, vai passar por pele, celular subcutâneo, musculatura dorsal da coluna vertebral aqui, tá? Até você chegar nesse espaço aqui, que nós chamamos de espaço lombo-sacral. Tá? Então esse aqui seria o espaço lombo-sacral. Quando você chegar ao espaço lombo-sacral, nós não temos osso aqui. Nós temos quem? O ligamento amarelo, que foi aquele que eu mostrei para vocês aqui, que está entre os arcos das vértebras aqui, ó. Tá? Você vai passar com a agulha pelo ligamento amarelo, vai passar por uma primeira resistência. Tá? Chegando com a agulha no espaço epidural, que é onde você vai aplicar a sua anestesia, né? Você vai fazer ali o gotejamento do anestésico no canhão da agulha ou do catéter, e o anestésico vai até ser sugado por pressão negativa, porque como nesse espaço aqui epidural só tem gordura, né, e um plexo venoso, o medicamento líquido, né, o anestésico, provavelmente uma lidocaína ou uma associação, vai ser sugado mesmo pela pressão negativa do espaço epidural. E os nervos aqui, as raízes e os nervos dessa região, né, que é da caldequina, vão ser insensibilizados pelo anestésico. Né? Então, essa topografia é importante para esse tipo de prática. Se for realizada uma anestesia raquidiana, né, seria transpassar o ligamento amarelo, o espaço epidural, transpassar a dura mater, o espaço subdural e a aracnoide. Né? Então, você iria invadir com a agulha o espaço subaracnoide onde tem líquor. Então, o líquor vai vazar pelo canhão da agulha, tá? Devido ao desequilíbrio da pressão que você fez aqui ao invadi-la com a agulha que conecta esse espaço aqui que tinha uma pressão constante com o ambiente. Né? Então, o líquor vai vazar pelo canhão da agulha, né? E seria administrada uma quantidade melhor de medicamento nesse espaço aqui subaracnoide. Tudo bem? Então essa que é a diferença entre a anestesia peridural e a anestesia raquidiana. Uma é menos invasiva e mais segura, e a outra é mais invasiva, tá? Mas requer mais técnica e é menos medicamento, né? A quantidade menor de medicamento utilizado, né? E ela tem um efeito mais duradouro, enfim. Tá? Bom, a respeito dessa figura, o que eu queria que vocês aprendessem era exatamente isso. Agora, tem uma coisinha aqui só, uma última consideração a respeito dessa figura, para essa parte do vídeo também não ficar muito longa, é que vocês podem visualizar, pessoal, que aqui nós temos a pia mater na ponta dos meus dedinhos aqui, essa branquinha, e vocês veem que por mais que ela termine aqui, a medula espinhal termine, esse daqui é o cone medular, a pia mater forma esse ligamento aqui, ó, tá? Um ligamento em preto, tá? Que vocês podem ver que se continua aqui pelo saco dural, ó, e se continua inclusive fora, tá? Pelo espaço epidural, ó, na direção das vértebras coxídeas. Esse daqui, pessoal, é o filamento terminal. É um ligamento feito pela pia mater para manter a medula espinhal esticada aqui na sua topografia, para que o líquor, né, o espaço subaracnoide aqui com o líquor, possa circundar a medula espinhal como um todo.